Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo desse estudo. Hoje estudaremos sobre o que Jesus ensinou sobre a morte. Jesus sentiu a dor da morte ao perder seu amigo Lázaro, a quem muito amava. Ele se viu diversas vezes diante da morte. Por seu poder e ordem, trouxe Lázaro de volta à vida. Também ressuscitou o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Ele mesmo provou a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, Jesus tem todas as respostas a respeito desse tema intrigante. Nesta lição, aprenderemos o que a Bíblia ensina sobre os estados dos mortos. Jesus, sabendo da morte de Lázaro, disse: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono." Jesus comparou a morte a um sonho. O apóstolo Paulo fez o mesmo. 1 Coríntios 15:6 e 1 Tessalonicenses 4:13 e 14. Quando dormirmos, talvez 7 ou 8 horas durante a noite, não percebemos a passagem do tempo. Assim acontece com os que morrem. Fecham seus olhos e os abrem na ressurreição, como se apenas um instante tivesse se passado. Jesus mesmo declarou: "Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição." João 5, verso 28. Os salvos na ressurreição da vida e os perdidos na ressurreição do juízo. Mortalidade ou imortalidade. Muitos creem na doutrina da imortalidade da alma. O que essa doutrina ensina? 2 pontos básicos. O primeiro, a alma existe de modo independente do corpo. E a segunda, após a morte do corpo, a alma permanece viva. Nesse segundo ponto, há divergência de pensamentos. Alguns creem que, se a pessoa foi boa, sua alma vai para o paraíso e recebe a recompensa. Se não foi tão boa assim, deve ir para o purgatório, para ser purificada e assim ter direito ao céu. Se foi tremendamente má, vai direto ao inferno, que seria um lugar de tormento eternos. Outros creem que, logo após a morte, a alma vai ao encontro de Deus e recebe de imediato a recompensa da vida eterna. Ainda há outros que creem que, após a morte física, a alma se reconfigura em outro ser, o que é conhecido como doutrina da reencarnação. Vejamos se a Bíblia apoia esses pontos de vista. Ezequiel nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. O pensamento do que o homem é imortal foi a primeira mentira de Satanás. Desde o Éden, essa mentira tem sido pregada em nosso planeta. Paulo é claro ao afirmar que somente Deus possui a imortalidade. 1 Timóteo 6, verso 16. Porém, há grande esperança de um dia sermos imortais, conforme Jesus prometeu. Deste modo, a imortalidade não é inerente ao ser humano, mas um dom de Deus. Paulo nos deixa claro que os crentes receberão a imortalidade. Nós não temos ainda, mas teremos, que será concedida na volta de Jesus. O que diz então do relato bíblico do ladrão da cruz? Em Lucas 23, 42 ao 43. Ele não teria ido para o céu no mesmo dia da sua morte? Não foi isso que Jesus prometeu? De fato, não. Em primeiro lugar, Jesus não foi para o céu naquele dia, no caso, sexta-feira. Ele subiu após a sua ressurreição. Em segundo lugar, Jesus foi claro em afirmar que os salvos só receberão sua recompensa no dia da sua vinda. Vamos ler o texto. Lucas 23, 42 e 43. Acrescentou Jesus: "Lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Jesus deixa claro que estaria com um ladrão ao dizer: "Estarás comigo", ou seja, ele iria com Jesus para o paraíso. Mas Jesus não foi ao paraíso na sexta. Então, como entender esse texto? O correto seria: "Em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso." A Bíblia é enfática em afirmar que os mortos não sabem de nada e também não podem louvar ou adorar a Deus e nem a ninguém.
não há consciência na morte. Se isso é verdade, não há qualquer possibilidade de vida independentemente após a morte. Logo, a teoria de que a alma sai do corpo para continuar sua existência não tem apoio bíblico. Sendo assim, como podemos entender a parábola do rico e Lázaro? Ela não ensina que a recompensa vem depois da morte? De fato, não. Na parábola, Cristo mostra que cada pessoa decide seu destino eterno nesta vida. Não será concedida uma nova oportunidade. Essa era uma parábola conhecida dos ouvintes de Cristo. Ele se aproximou deles em seu próprio terreno para ensinar que o pobre que confia em Deus terá sua recompensa, ao passo que o rico que não confia em Deus perderá a vida eterna. Deus, ao formar o ser humano, diz: o homem passou a ser uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Na formação do ser humano, Deus uniu o pó da terra ao fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O melhor sinônimo para alma vivente é pessoa. Cada pessoa é uma alma. Alguns pensam que cada pessoa tem uma alma, mas isso é incorreto. Nós não temos alma, nós somos uma alma. Quando lemos Gênesis 3, verso 19, percebemos que na morte não resta nada. O que acontece é o processo inverso ao da criação. Na formação do homem, Deus uniu o pó da terra, corpo, ao fôlego de vida, espírito, consciência, razão. E o homem passou a ser alma vivente. Na morte, esses elementos se separam e nenhum existe por si. Logo, a consciência ou razão não pode estar ativa, nem viva sem o corpo, e este não pode existir sozinhos. Ambos são interdependentes. Justamente por isso, Deus é claro em condenar a prática da consulta aos mortos, pois não são eles que respondem, mas espíritos de demônios, operadores de sinais. Se, por ocasião da morte, uma alma ou espírito consciente deixasse imediatamente o corpo, indo para o céu ou para o inferno, ou mesmo se reencarnando, que seria então dos que morreram e já ressuscitaram? Teriam qualquer coisa a nos contar? Na Bíblia há vários casos de pessoas que ressuscitaram: o filho da viúva de Serepta, o filho da Sunamita, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, Tabita e o Euto. A pergunta é: a alma dessas pessoas foi imediatamente para o céu ou para o inferno? Relataram algo das coisas gloriosas dos céus ou dos horrores do inferno? Não existe registro de terem dito palavra alguma, pelo simples fato de a morte ser um estado de inconsciência, conforme a palavra de Cristo é um sono. Cristo é um sono.